Não sei o que vocês pensam sobre o assunto, mas acredito que, apesar de ser brasileiro, de estar aqui no Brasil, morando no Brasil, apesar de termos tantos outros assuntos sobre política a falar, correspondentes ao nosso estado, correspondente à nossa situação econômica, social, situação política em geral, não vejo como não comentar ou como não ter uma opinião formada a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos. Muita gente ainda tem aquele discurso: o que eu quero saber dos Estados Unidos? O que me interessa saber o que está acontecendo lá? Por acaso vai ajudar ou melhorar minha vida ficar me informando sobre isso? Ou falando sobre isso? Bom, eu talvez não mude diretamente a sua vida. Concordo. Talvez não influencie diretamente o nosso estilo de viver. Mas o fato é que os Estados Unidos, aqui nas Américas, é um país, sim, pelo menos aqui, um país de vital importância, no sentido de influência, no sentido de também conduzir certos costumes, e de demonstrar ou alinhamento com ideologias ou alinhamento em defesa da verdade, da honestidade, contra ideologias que são nefastas e que provavelmente, como todas as ideologias, farão algum mal à população. É por isso que eu considero sim importante olhar para os Estados Unidos, ouvir o que está acontecendo lá, ver o que está acontecendo lá. Desde a eleição do presidente Donald Trump, muita coisa tem acontecido. Apesar de ter acontecido há pouco tempo, em janeiro deste ano ele assumiu a Casa Branca, ou seja, assumiu a cadeira presidencial nos Estados Unidos. E tem acontecido coisas realmente interessantes que, sim, vale a pena nós aqui, brasileiros, prestarmos atenção. Especialmente esta guerrinha que parece coisa de criança, mas não é. Guerrinha contra a mídia. Sim, a mídia. Eu acredito que a mídia corporativa dos canais de televisão que são aqueles que detêm o monopólio das informações, eles sim, eles fazem pautas, eles determinam sim o que eles querem passar na TV, o que eles não querem. Enfim, eles fazem isso abertamente. E quem tem o mínimo de raciocínio baseado nos conhecimentos que a gente pode ter coletando a respeito de mídia, de jornalismo, sabe que é assim. E não pode negar isso. E nenhum jornal, infelizmente, nenhum canal de TV corporativa tem essa bela intenção de conto de fadas de somente a verdade eu vou passar. Somente a verdade, mesmo que doa para mim. É mentira. Isso não vai acontecer. E essa guerrinha do presidente americano Donald Trump contra os canais que têm monopolizado a verdade, que têm desvirtuado discursos, notícias em prol de pessoas e de ideologias que são representadas por essas pessoas. Esta guerrinha dele do presidente com esses canais de TV é já um sintoma importante, fundamental na verdade, para quebrar as pernas daqueles que
estavam sempre no topo de uma cadeia de comando, e que tentavam comandar como bem queriam a massa, ou seja, a população em geral, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, na Venezuela, em Cuba, Bolívia, ou seja, nas Américas inteiras. Então essa guerrinha de Trump com a mídia é sim importante. E não adianta a gente ficar olhando esses comentaristas, porque os comentaristas também seguem, naturalmente, eles vão seguir um pouco a pauta do canal. Os comentaristas políticos, os comentaristas de economia, de notícia, eles vão fazer isto. Dizer que Trump cometeu crime contra um canal de TV ao compartilhar uma postagem, uma montagem que alguém fez de um vídeo em que ele aparecia simulando bater num canal de TV. Por favor, quem que é a criança aqui? Quem que é o fanfarrão que brinca com os outros? Então, sim, o Trump está fazendo uma coisa muito interessante. E Trump, sim, vai entrar para a história dos Estados Unidos como um dos melhores presidentes. Não por causa do Estado, mas por causa do povo. O povo vai o eleger. Talvez ele não ganhe uma estátua, talvez ele não ganhe um reconhecido monumento em homenagem a ele, mas o povo vai o reconhecer, talvez não agora, mas futuramente, talvez, como um dos melhores presidentes, porque ousou brigar contra a ditadura da manipulação da verdade. E isso que é importante. Um cara que não tem medo, porque não tem nada a perder também. Não tem medo de chegar de um discurso falar que antes de obedecermos qualquer outra pessoa, devemos obedecer a Deus. Porque se temos liberdade, temos direitos, é porque Deus é que nos deu esses direitos. E ninguém, nenhuma força na terra poderá nos tirar esses direitos, porque foram dados por Deus. Ou seja, Deus está acima de tudo e de todos. Um cara que não tem medo de dizer que quem sabe educar melhor os seus filhos e saber o que é o melhor para eles é justamente a família e não o Estado. O cara que não tem medo de dizer isto é justamente o cara que está sendo massacrado pela mídia, cheio de ideologias. A mídia, os grupos, as ONGs, organizações que sempre se sustentaram dessa ideologia. Então, Donald Trump, com essa, talvez até um pouquinho de falta de jeito, talvez, de diplomacia ou de postura estatística, ou melhor dizendo, de estadista, apesar disso, ele está conseguindo fazer o que muita gente não conseguia fazer há muito tempo, ou porque não queria, ou porque não deixavam que fizessem. Donald Trump se livrou de todas as amarras, e ele quis ser assim, porque somente assim é que ele podia dizer o que diz abertamente, sem nenhum peso na consciência. E isso para nós brasileiros chega a ser um alívio encontrar alguém num posto tão poderoso como ser presidente do maior país economicamente, enfim, na sua infraestrutura aqui nas Américas, pelo menos. É um alívio encontrar alguém neste cargo com esta liberdade e falar verdades sem nenhum receio. Mesmo que a mídia depois, no dia seguinte, o massacre, desvirtuando ou tentando manipular o que ele falou. Então, acredito que os brasileiros sim devem prestar muita atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos, mas não se guiar muito por esses canais oficiais. Por exemplo, aqui no Brasil, Rede Globo, alguns comentaristas bandeirantes, Record, até do SBT. Cuidar muito com isso, Globo News. Cuidar muito com isso, porque eles não estão
favoráveis à verdade. Eles não estão querendo passar a verdade somente das coisas. Não são amiguinhos do Donald Trump. Eles eram amiguinhos do Obama, aquele que mentia, que nem sequer conseguiu provar definitivamente que é nascido nos Estados Unidos mesmo. Então, é isso que eu acredito ser importante. É a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu acredito que todo brasileiro deveria cuidar. Olhar com atenção o que está acontecendo nos Estados Unidos e desejar que aqui no Brasil surja alguém que, livre de qualquer amarra ideológica, tenha liberdade de somente falar a verdade.